Olá nerd, como vai você? Seja bem-vindo ao canal. Bom, hoje eu resolvi trazer esse vídeo falando sobre a Marvel quando ela quase faliu nos anos 90. Bom, a Marvel ela foi fundada em 1939 por Martin Goodman, com a primeira revista Marvel Comics número 1. Naquela época, a Marvel ainda se chamava Timely Comics. Ela começou com uma empresa razoavelmente pequena até, mas a DC naquela época já estava no mundo dos quadrinhos. Mas foi em 1960 que a Marvel começou a dar um pulo nesse mundo dos quadrinhos, porque ela começou a criar super-heróis dos quais as pessoas conseguiam se identificar mais com eles, como o Homem-Aranha, ou alguns outros super-heróis como os X-Men. As pessoas se identificavam com eles. Como o Homem-Aranha, ele tinha certos problemas dele, ele era movido pela culpa da morte do tio Ben, que basicamente foi culpa dele, e com isso as pessoas começaram a se identificar e buscar mais pelos títulos da Marvel. Os X-Men, por exemplo, eles têm muito lance da representatividade, porque eles são jovens que são diferentes das outras pessoas. E isso se reflete no mundo... Se reflete não. Isso tem um pouco no mundo atual com algumas comunidades, como os LGBTs, que algumas pessoas têm preconceito com eles, sabe? Então, com a criação desses super-heróis como Homem-Aranha e os X-Men, as pessoas começaram a se identificar e buscar os títulos da Marvel. Isso foi muito bom. Uma coisa que foi bastante importante para a Marvel foi a criação do Pantera Negra, em 1966, no HQ do Quarteto Fantástico. Esse foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos, então foi realmente muito importante. Tinha muito de representatividade e tinha um pouco sobre o povo africano. Foi em 1990 que algumas coisas começaram a complicar para a Marvel porque ela começou a ter alguns problemas financeiros. Ela também assumiu certos riscos ao entrar no mundo dos brinquedos. Ela começou a se envolver, a vender brinquedos dos seus super-heróis. E isso foi um risco razoavelmente grande para ela. Ela teve que vender o direito de vários dos seus heróis para os cinemas. Então o Homem-Aranha, por exemplo, ele foi vendido para a Sony por cerca de 7 milhões de reais. Para a época, eu acho que era um preço até alto, mas atualmente eu acho que seria considerado um valor baixo. Se considerar que outras coisas, como direitos de outras coisas menores, são vendidos por valores bem mais altos. Em 2005, o Hulk foi vendido para a Universal, os X-Men foram vendidos para a Fox e o Quarteto também foi para a Fox. O problema é que não foi só o super-herói em si, foi todo o universo dele. Então, para Marvel fazer um filme que tenha esses super-heróis atualmente é complicado, porque envolve várias negociações e coisas complicadas que ela tem que fazer para conseguir ter um filme que esse super-herói apareça. Por isso até que não temos um filme solo do Hulk atualmente. Tivemos um em 2009, só que teve a troca do ator e foi difícil para Marvel fazer esse filme, que tá no universo cinematográfico dela, só que com um ator diferente e toda uma produção diferente. Então ela não pode produzir, ela pode até talvez produzir um filme dele solo, mas não pode distribuir, porque os direitos de distribuição do herói estão com a Universal. Também que a Disney comprou a Marvel por cerca de 4 bilhões de reais, um valor bem mais alto do que o Homem-Aranha foi vendido anteriormente. Pouco antes disso, em 1990, a Disney comprou a Pixar por 7,4 bilhões aproximadamente. A Lucasfilm, que é a mesma que produz os filmes de Star Wars, foi vendida para a Disney por 4,06 bilhões, 4,06 bilhões de reais, que também é um valor altíssimo. Isso aconteceu em 2012. Porém, depois dessa compra, foram anunciado mais uma trilogia da saga Star Wars. A Disney, em 2017, no final de 2017, fez uma proposta para a Fox de comprar ela por cerca de 52 bilhões de reais. De dólares. Mas foi em 2019 que a compra foi oficializada em março por cerca de 71 bilhões de dólares. Isso é um valor altíssimo, mais do que as compras que ela tinha feito anteriormente. Apesar de tudo isso, a Marvel conseguiu dar um pulo por cima, porque em 2008 ela fez o filme do Homem de Ferro, que começou todo o universo cinematográfico da Marvel, que vem sendo muito importante até hoje para o mundo dos cinemas. Em 2018, o filme do Pantera Negra conseguiu 3 Oscars por figurino, melhor trilha sonora e diretor de arte. Também tivemos a bilheteria de Ultimato, que ultrapassou os 2 bilhões, e Vingadores
e Vingadores Guerra Infinita, que também passou os 2 bilhões. O Vingadores Ultimato conseguiu ficar no topo de maiores bilheterias do mundo, ultrapassando o Avatar, que já tinha chegado aos 2 bilhões e 700. Além disso, mais recentemente nesse ano, a Marvel já fez, esse ano não, ano passado, mais ou menos no final, a Marvel fez anúncios para os próximos anos, de filmes e séries que vão ser lançados e vão acrescentar bastante ao universo cinematográfico. Bom, foi esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Não se esquece de se inscrever para me ajudar bastante. E obrigado por assistir. Falou, nerd!